palavra, testemunhos, louvor. Igreja Corpo do Messias apresenta. Amém. Dá um forte aplauso ao Senhor e podes tomar assento. Queridos, podemos tomar assento e queria compartilhar contigo e convidar que tu pudesses abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11. E quero compartilhar contigo sobre umas verdades universais que nós necessitamos de aprender. Sabes, hoje por hoje as pessoas perderam o sentido da gratidão. E aquilo que eu quero compartilhar contigo é exatamente sobre a gratidão. Sobre estar agradecido. A gratidão é um estado contínuo, não é algo que vai e vem. Jesus Cristo em todo momento foi uma pessoa agradecida, apesar de ter que cumprir as Escrituras e na sua peregrinação ter sido de alguma maneira não aceite pela sociedade onde vivia. Hebreu de Hebreus. No entanto, veio aos seus e os seus não o aceitaram. Não tomou todas as circunstâncias negativas que estavam à sua volta como ocasião para não viver agradecido ao chamado, para não viver agradecido ao mandato do seu Pai. A palavra de Deus em Mateus 11, capítulo 11, verso 25, diz que naquele tempo falou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes as coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Amém? Aqui há algo que eu queria começar-te a dizer-te, irmãos, realmente, Deus compraz-se naqueles que são débeis. Não se compraz naqueles que, de certa maneira, pensam que são sábios ou que adquiriram, por meio de esforços pessoais, algum tipo de mérito. Deus guardou a revelação dos segredos da sua palavra para aqueles que eram mais pequenos. Nomeadamente, na nossa dinâmica, pensamos sempre que aquelas pessoas que são mais eloquentes, aquelas pessoas que estão em certos e determinados locais, que poderemos considerá-los como homens sábios, mas, nomeadamente, ninguém pode ser sábio se não tem a revelação de Cristo Jesus. Amém? A verdadeira sabedoria vem da revelação do Deus e de um Deus vivo. Amém? Irmãos, 26 diz: sim, ó Pai, porque sim, assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por o meu Pai, e ninguém conhece plenamente ao Filho senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Diz comigo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz: assim diz o Senhor. Aprende dele. Note cada vez mais que os locais onde nos congregamos, em vez de virmos a celebrar a vitória, parece que vimos de alguma maneira sobrecarregados, quando a palavra de Deus diz que aqueles que estamos em Cristo Jesus somos mais vitoriosos, e a palavra de Deus ensina-nos que servir a Deus, louvar a Deus, estar agradecido a Deus, não é um fardo. Amém? Amém. Significa, irmãos, muitas das vezes nós distorcemos a verdade. E quase sempre tentamos fazer a palavra de Deus à nossa medida, mas a palavra de Deus não se faz à nossa medida, porque a palavra de Deus é viva. Diz comigo: a palavra de Deus é viva. E vem provocar vida em mim. Antes estava morto, mas agora eu vivo por meio da palavra de Deus. Fomos gerados por meio da palavra de Deus. Amém? Somos primícias, sou primícia da sua criatura. Amém? Somos primícias, somos feitos exatamente à imagem e semelhança de Deus. Por isso, hoje é dia no qual celebramos vitória e, ao mesmo tempo, quando celebramos vitória, qual é que é a nossa atitude? É de estarmos agradecidos. Agradecidos, porque não lograríamos nós mesmos celebrar qualquer tipo de vitória nas nossas vidas se não a tivesse já celebrado Jesus Cristo na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás, por amor a ti e a mim. Amém?
Deus se compraz em almas agradecidas. Falamos sobre o louvor. E vamos ver estas verdades irrefutáveis que Deus nos ensina através da sua palavra. É de suprema importância para Deus que nós possamos ser pessoas agradecidas. É de suprema importância para Deus entendermos que podemos encontrar descanso em Jesus Cristo e descanso para as nossas almas e saber que o seu fardo é... Então porquê é que te sentes tão pesado? Se o seu fardo é leve e se tu dizes que és um filho de Deus, porquê é que acarreias tanto peso? Então há aqui algum... Gandhi disse: eu seria cristão se não tivesse conhecido os cristãos. Deus não tem qualquer problema. Nós é que temos, às vezes, grande parte dos nossos problemas é que não conseguimos realmente, por mérito próprio, emanar a essência de Deus. Amém? A essência de Deus é gratidão. A essência de Deus é amor. A essência de Deus é podermos viver de acordo à sua palavra. Amém? É que se a sua palavra é viva e se faz viva nas nossas vidas, então não estaremos sobrecarregados. Amém? É interessante como Jesus Cristo viu a cruz com supremo gozo, porque Ele viu mais para além da cruz. Amém? E há pessoas que fazem da sua vida uma cruz, não tendo realmente o peso da cruz do Calvário. Por isso vão carregadas. Por isso aparentemente levam fardos pesados. Mas diz que aqueles que estamos em Cristo Jesus somos mais vitoriosos, então aprendemos dele que é manso e humilde de coração e podemos tomar o seu jugo que é leve e o seu fardo que é ligeiro. E então estaremos com as nossas almas. O que é estar descansado? É estar confiado. É confiar. O grande problema da sociedade onde vivemos hoje em dia e da nossa humanidade é que a maior parte das pessoas desconfiam. Amém? E as pessoas normalmente alcançam êxito ou sucesso nas suas vidas passando por cima de outras. Essa não é a dinâmica do reino de Deus. Amém? Todas essas coisas fazem com que muitas vezes nós estejamos carregados. E quando a nossa alma de alguma forma está numa situação de peso, de sobrecarga, e dizemos que estamos em Cristo Jesus, então não podemos emanar gratidão. Emanar gratidão é poder louvar a Deus, é poder estar... A graça é algo que é imerecido, amém? Vimos isso, temos estado a falar. Mas também a gratidão, o que é a gratidão? É uma ação da graça de Deus nas nossas vidas. Amém? A gratidão é uma ação da graça de Deus nas nossas vidas. E é de suprema importância para Deus que tenhamos um coração agradecido, cheio de gratidão, porque estamos agraciados. Isso causa relutância ao inimigo. O inimigo, Satanás, fica apavorado quando vê uma igreja agradecida. Quando uma pessoa está agradecida, Satanás fica apavorado. Porquê? Porque o seu louvor é genuíno. Não é aprendido. Não é algo que brota do mandamento dos homens, mas brota de um coração agradecido. E esse coração agradecido rompe qualquer velo humano, religioso, psicológico ou mesmo emocional e entra diante do trono de graça, porque provém do mesmo trono de graça, porque é a ação da graça de Deus que provoca em nós a gratidão. Amém? A gratidão brota de um coração agradecido. E um coração agradecido somente pode brotá-lo se tiver, vamos ler em Salmo 24. A gratidão brota de um coração que é puro e que está limpo pela palavra de verdade. Salmo 24, verso 1. Da Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que neles habitam, porque Ele a fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Quem estará em comunhão com Deus? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Amém? Posso ouvir um amém aqui? Amém. Existem pessoas que estão vivas aqui. Ou estamos num serviço fúnebre. Provavelmente equivoquei-me na sala. Equivoquei-me no lugar. E teria que ter andado uns quilómetros mais à frente ou mais atrás.
quem emana, quem está no lugar santo, quem entra na presença do Senhor, aqueles que têm as mãos limpas e um coração puro. Como é que é possível ter um coração puro? Perguntamos nós mesmos. Como é que purificamos o nosso coração? A palavra de Deus diz, como purifica o mancedo o seu coração? Como? Observando os estatutos e os mandamentos da palavra de Deus. Amém? Observando a palavra de Deus, permitindo que a palavra de Deus nas nossas vidas gere a sua vida e não a nossa. Como é que diz? Diz, não se entrega à vaidade. Quero recordar Tiago 4. Não sei se alguém já leu essa carta. Tiago 4, verso 1. De onde é que vem a guerra e as pleitos entre vós? Portanto, porventura não vem disto os vossos deleites, nos vossos membros guerreiros, diz, cobiçais, nada tendes, logo os matais, invejais e nada podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerra, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Sublinha 3, pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastar em vossos deleites infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é amizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se amigo de Deus. Ou pensais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós, anseia por nós até o ciúme. Todavia dá maior, diz comigo, dá maior graça. Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, mas dá, porém, graça aos humildes. Amém? Não vou falar sobre humildade. Mas repara, aquele que tem um coração puro e as mãos limpas, não é dado às invejas, nem jura falsamente. Não, da sua boca não saem palavras que testifiquem algo que não é verídico. Mas, no entanto, não ama a vaidade. Irmãos, porquê é que vêm as invejas? Já te perguntaste porquê chegam as invejas? Pergunta-te a ti mesmo. Sabes porquê é que vêm as invejas? Por desejar o que o outro tem. Mas eu quero profundizar aqui mais um bocadinho. A inveja vem por não valorizar aquilo que tu és e aquilo que Deus te deu, e por pensares que aquilo que os outros têm e que os outros são é melhor que aquilo que Deus te deu. A inveja tem que ver com valor. Diz comigo, a inveja tem que ver com o valor que eu me dou a mim mesmo. As pessoas dadas à inveja são as pessoas que não valorizam a obra de Deus nas suas vidas. Portanto, são continuamente dadas à inveja. Coração no qual não é muitas vezes possível purificar-se, porque não atenda à obra de Deus na sua vida e tem o seu foco concentrado na vida dos demais. Esses tais, diz a palavra de Deus, são dados às comparações e estão sem razão. Amém? O seu entendimento, diz a palavra de Deus, está entenebrecido. Não conseguem ter a revelação do Deus vivo. Não conseguem ter a concepção do verdadeiro valor. E qual é que é o valor, o verdadeiro valor para Cristo? Lemos-o em Mateus 11, do 25 ao 29. Qual é o verdadeiro valor para Cristo? Deus compadeceu-se mostrar-se a quem? Aos débeis. E não aos sábios. Porquê? Qual é que é o verdadeiro valor para Cristo? Vem desde Jeremias, que diz: o meu povo são as ovelhas perdidas. O verdadeiro valor para Cristo é aquele que está perdido. Amém? É aquele que não tem o mais alto conceito de si mesmo. Portanto, quando tu não realmente tens um grande conceito de ti mesmo, então não tens nada por que invejar, porque tu estás conforme. A palavra de Deus ensina-nos que sejamos, pois, conformes a Cristo. Amém? O que é que isto tem a ver com a gratidão? Muito. Ninguém consegue estar agradecido, ninguém consegue ter um coração puro se não estiver conforme a Cristo. Portanto, tudo vem do valor que se dá a si mesmo. E esse valor somente é possível valorizando a obra de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Quando nós damos o verdadeiro valor à obra de Cristo na cruz do Calvário, passamos a valorizar-nos, passamos a estar conforme a Cristo, portanto estamos agradecidos por aquilo que temos, amém? Muito ou pouco, aquilo que temos foi aquilo que Deus nos deu, foi aquilo que Deus proveu para as nossas vidas. São dificuldades, são situações de alegria, são situações de alegria, mas seja o que for, faz-nos estar agradecidos, amém? E faz-nos estar contentes por aquilo que existe na vida dos demais, amém? Não invejar, porque quando invejamos, Tiago 4, não queres entrar aqui,
é somente um ponto de introdução à gratidão, então cobiçamos, queremos, invejamos, pedimos, mas pedimos de forma mal. Vamos aprender a pedir a Deus através da gratidão. Amém? Irmãos, continuamente vejo que é mais fácil encontrar gratidão em alguém que nada tem ou pouco tem do que naqueles que têm bastante. Vejamos a nós mesmos. Não gosto de ir dar exemplos que estejam fora do meu contexto. Vejamos a nós mesmos. Recordo-me quando cheguei a Portugal à volta de 6 para 7 anos. Gratos pela obra naquele então. A obra hoje é diferente. Então parece que tudo aquilo que Deus proveu, permitiu, que Ele nos brindou, depois deixa de ter valor. E começamos muitas vezes a dispersar-nos. Não damos realmente o valor à obra de Deus nas nossas vidas. Nem à obra que Deus faz em nós, nem através de nós. Não estamos realmente a dar valor a quem? A Deus. Ao mistério da cruz do Calvário. Por isso muitas vezes é mais fácil viver numa tenda do que viver numa casa apalaçada. Amém? Porque aquele que vive numa casa apalaçada já a deu por garantida. Portanto, não valora aquilo que tem. Não valora aquilo que tem, mas bem aquilo que Deus lhe permite usufruir. Amém? Muitas vezes passamos a dar valor às coisas quando já não as temos. E quando as temos, lá. Vamos passando. A gratidão, primeiramente, tem sempre a ver com o nosso sentido de valor. E o nosso sentido de valor não existe se não realmente valoramos o mistério da cruz do Calvário. Essa entrega de amor. A gratidão, quando nós temos esse sentido de valor, aprendemos a ter o sistema de valores do reino dos céus e não o sistema de valores deste mundo que está corrompido. Salmo 69. E realmente gostaria que vocês tivessem em conceito e contextualizado o Salmo 69. E antes de ler os versos 30 e 31 do Salmo 69, sinto a necessidade de contextualizar onde é que a situação na qual vivia o salmista. Porque a gratidão faz com que nós emanemos sempre um louvor genuíno. Um louvor no qual não há sacrifícios. Autêntico. O salmista emana gratidão do seu coração no Salmo 69, numa das situações mais difíceis da sua vida. O Salmo 69 relata a dolorosa peregrinação de Jesus Cristo até à cruz do Calvário. Se leres atentamente o Salmo 69, do verso 1 ao verso 30 e 31, que é aquele que nós vamos aqui enfocar, vemos que o salmista sente-se rejeitado, vê-se sem amigos, sem família, sente-se desconsolado, sente-se debilitado, sente-se quebrantado, mas, no entanto, isso não lhe impede de mostrar gratidão a Deus. O salmista diz: louvarei o nome de Deus com um cântico. Diz comigo: e engrandecê-lo-ei com a ação de graças. Isto será mais agradável ao Senhor, diz comigo, do que um boi ou um novilho que tem pontas e unhas. Amém? Toda a gente sabe, no Antigo Testamento, continuamente se realizavam sacrifícios. E esses sacrifícios do cordeiro imolado, dos cordeiros, dos bois cevados, eram simplesmente para, uma vez ao ano, entrava o sacerdote no lugar santíssimo e era o preço da redenção pelos pecados do povo e pelos seus próprios pecados. Amém? Toda a gente sabe isto, não sabe? Amém? Estamos? O salmista, numa situação difícil da sua vida, escolhe louvar a Deus com um cântico que engrandece a Deus em ação de graças, agradecendo a Deus pelo momento pelo qual passava, momento no qual
estava quebrantado, se leres todo o Salmo, estava quebrantado, sentia-se debilitado, abandonado, sem amigos, sem família, mas isto não lhe impediu de louvar com... Porque o louvor, na realidade, é uma ação da graça e, ao mesmo tempo, é a ação de graças a Deus. Amém? Amém, irmãos? Por isso, às vezes, as pessoas dizem, não, é que sinto-me assim. É que a maneira como eu e tu nos sentimos não tem nada a ver com o estado da gratidão das nossas vidas a Deus. Amém? Não tem nada a ver. Porque estar grato é muito mais importante de qualquer coisa que nós possamos fazer. Estar grato não é uma emoção, é uma atitude que é contínua. Ser humilde não é uma postura de humilhação, porque a humilhação não tem nada a ver com a humildade. A humildade é um estado de espírito. Amém? É um estado no qual teremos que encontrar-nos continuamente, porque Jesus Cristo só uma vez disse, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Amém? Uma pessoa humilde, simplesmente, é-lhe muito fácil estar continuamente grata, porque em qualquer das situações da sua vida, boa ou má, encontra sempre no seu interior a gratidão para entrar diante do trono de Deus com a ação de graças. Obrigado, Senhor, por este problema, obrigado por esta situação, porque eu sei que tenho um Deus que é muito maior que todas estas situações. Eu sei que tenho um Deus que venceu na cruz do Calvário. Amém? Amém. Recordando a escritura de Paulo aos Romanos, qual é que é o sacrifício que devemos fazer a Deus? Louvar-lhe? Não, é entregar o nosso corpo. Amém? Amém? A Deus agrada-se pessoas que tenham um coração grato. Deus está sentado nos louvores do seu povo, está entronizado. Salmo 22:3 diz, contudo tu és santo, diz o salmista, e estás entronizado, habitas sobre os louvores de Israel. Amém? Todos sabem aquele louvor que cantamos? Ele habita no louvor do seu povo. Ele está no louvor do seu povo. E o que é o louvor do seu povo? É uma ação de graça. De graça e de graça. Seja qual seja a circunstância na qual vivemos, há sempre um poder tremendo na ação de graças. Vamos no Novo Testamento, vemos Paulo e Silas aprisionados. E o que é que lhes trouxe a liberdade? O louvor. Eles não começaram amarguradamente, estamos aqui nesta situação, quem é que nos vai livrar? Onde é que está Deus? O que é que se passa com esta situação? Eles decidiram louvar a Deus. Amém? Com a ação de graças. E o que é que aconteceu? As portas abriram-se e os grilhões de todos os presos daquela prisão ficaram caídos por terra, por meio do poder das ações de graças que existiam no seu coração. Por isso louvaram a Deus. O louvor é sempre aquilo que emana da nossa ação de graça, da nossa gratidão a Deus. Amém? E quando esse louvor é genuíno, quando há gratidão no nosso coração, esse louvor faz com que as muralhas caiam, faz com que os cegos possam ver, faz com que os coxos possam caminhar, porque há realmente gratidão no louvor do seu povo. E o trono da graça de Deus fica perante o povo. Amém? O inimigo fica destronado, o inimigo foge, sai a correr, não tem qualquer poder de encontro ao louvor de um povo de Deus, um povo que tem um coração agradecido, um povo que entra nos seus átrios com ação de graças. Amém? O salmista diz no Salmo 100, verso 4, entrai pelas suas portas. Como? Cansado del caminho, sedento por ti. Eu não sei ao que vieste tu. Eu vim a louvar ao Senhor, por pesada que seja a circunstância. Há sempre um louvor na minha boca. Não canto muito mal em si, por isso é que eles não me contratam aqui. Com ação de graças, entrarei pelas suas portas. Com ação de graças. E nos seus átrios com louvor. E diz o salmista, dai-lhe vós graças e abençoai, bendizei o seu nome. Amém?
Queres libertar-te do peso? Encontra gratidão no teu coração e começa a agradecer a Deus. Começa a entrar diante da sua presença com ação de graças, com louvor, e verás que todo o peso cai por terra. Encontrarás descanso para a tua alma, porque não estarás a levar o teu fardo. Estarás a levar o fardo de Deus, estarás a levar o seu jugo, o seu fardo, que é leve. Amém? É leve. Faz-nos ligeiros, faz-nos poder correr a carreira. Hoje em dia, cada vez menos, e a gente vemos isto nas gerações, ou nas novas gerações, conforme tu queiras chamar-lhe. A palavra, por favor, parece esquecer, e a palavra obrigado. Não é obrigado, é agradecido estou. Gostaria de utilizar mais a palavra obrigado, é sinónimo de agradecimento. Parece que se dissipam do nosso dicionário com o novo acordo ortográfico, figuram lá, mas pelo menos parece que vão desaparecendo do nosso dia-a-dia no seio desta sociedade tão convulsionada. Mas normalmente, antigamente era aquilo que primeiro se ensinava. Posso entrar, por favor? Posso-me sentar? Obrigado. Por exemplo, na América Central é bastante... as pessoas são bastante bem educadas. Normalmente, quando se levantam das mesas... agradecem. Aqui parece que temos o hábito já de dar as coisas todas por garantidas e o obrigado, o agradecimento, esquecemos-nos. E também isso começa-se a encostrar nas nossas vidas, de tal maneira que quando vimos à presença do Senhor, em vez de lhe agradecer, trazemos-lhe uma lista de pedidos. Senhor, estamos em crise. O euro provavelmente vai deixar de existir, Senhor. Abençoa a Merkel e o Sarkozy. Senhor, e que o coelho dê bons passos. Então vimos ao Senhor com uma lista de compras. Senhor, eu preciso disto, eu preciso do outro, eu preciso do outro. E esquecemos de o essencial. Entrai nos seus átios. Tenho, às vezes, sofro de coisas na mente, vão-se-me embora... Esquece-me dos versículos. Esta versão é brasileira. A portuguesa diz, a Ferreira de Almeida revisada diz, entrai os seus átrios com a ação de graças. Entrai pelas suas portas com gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por aquilo que fizestes, por aquilo que estás a fazer... e por aquilo que irás fazer. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por este problema. Obrigado porque aquele vizinho que está ao meu lado cheira mal dos pés. Senhor, obrigado. Ai, Senhor, obrigado. Obrigado por aquele irmão que realmente eu pensava que ele fosse um bocadinho... Obrigado, Senhor. Obrigado pelo coelho, pelos passos, pela Sarkozy, pela Merkel, pelo euro, pelo dólar, pela crise. Obrigado, Senhor. Porque alguma coisa boa sempre o Senhor saca de qualquer situação má. Amém? Eu não sei o Deus que tem tu, mas o meu Deus, na minha vida, não tenho de que queixar-me. Normalmente, quando cai nesse erro, puxa-me sempre as orelhas. Tenho o meu filho mais velho, Samuel, que é um milagre a andar. Teve considerado morto 3 vezes. Não gosto de falar de mim, mas enfim, o meu filho Samuel é um milagre. Diziam que não iria caminhar, caminha. Dizia que não iria falar, já fala. Ou seja, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém? Obrigado. Porque é que não havemos de agradecer a Deus? Não quer dizer que não tenha passado várias provas na sua vida e que não nos tenha feito muitas vezes estar em situações nos quais a nossa alma se abrumava e se amargurava em várias situações, mas em todas as situações devemos dar graças a Deus e entrar pelos seus átrios com gratidão. Começa a agradecer-lhe a Deus por aquilo que Ele já fez na tua vida, aquilo que Ele já está a fazer, e a vezes começas a enxergar, se estás numa situação má, é porque Deus permite que assim estejas, porque estará a fazer algo na tua vida. Começa a agradecer-lhe pela situação má, amém?
E estás numa situação boa, não te esqueças de agradecer-lhe a Deus, porque essa mesma situação boa que estás a viver é a obra de Deus na tua vida. Amém? E se as circunstâncias nas quais vivemos são contrárias, agradecemos por essas circunstâncias, que provavelmente é a causa da maldade, que o amor de muitos esfriará. E por isso este mundo está nos caos em que está. E nós temos que marcar a diferença como igreja, como sal, como luz desta terra, e estar agradecidos por Deus. Amém? Estaremos nesta crise, mas o nosso Deus não está em crise. Amém? Ele é o Senhor, Ele é o Deus do ouro e da prata, não tem crise, não há problema. Ele não se rige pelo euro, nem pelo dólar e muito menos pelo valor do petróleo. Amém? Assim temos um grandioso Deus, devemos entrar nos seus átrios, devemos entrar na sua casa com ação de graças. Amém? É interessante que os hebreus celebram funerais por 7 dias. E é uma grande festa. Provavelmente penso que o funeral do hebreu será a maior festa do que alguns cultos em algumas igrejas evangélicas. Amém? Não sei se estou a falar com alguém. Como é que se deve começar um serviço? Teólogos, homilética. Como é que se começa um serviço? Cansado do caminho. Ah! Com alegria entrei, com alegria sairei. Com ação de graças. Amém? Irmãos, com ação de graças. Vimos a celebrar a vitória de Cristo Jesus. Jeremias já escreveu o livro das Lamentações. Não faz falta escrever a segunda. Deus conhece as nossas lamentações. Amém? E Deus quer que o celebremos com ação de graças. Por isso, vamos ao Antigo Testamento. E o que é que fez o rei David quando instaurou no tabernáculo o louvor? Não instaurou as lamentações. O que é que faziam os levitas? Ai, Senhor Jesus! Como é que entrou David em Israel? Trazendo a arca da aliança, do pacto. Como? Como? Louvando e dançando. Fazendo-se palhaço. Que a sua mulher, inclusive, quando o viu, disse: olha a figura deste artista. Estava agradecido a Deus. A arca da aliança voltava ao povo escolhido de Deus. Amém? 1 Tessalonicenses 5, versos 16 adiante. Regozijai-vos sempre. Quando? Quando as circunstâncias sejam boas. Quando? Quando é que nos devemos alegrar? 5:16, a ver se a versão é diferente. Temos que arranjar a Ferreira de Almeida atualizada. Regozijai-vos sempre. E como? Fazer o quê? E em seguida, o que é que diz que devemos fazer? A seguir? Como é igual à minha esta versão. Em tudo? Em crise? Em descrise? Qual é que é a vontade de Deus? Qual é que é a vontade de Deus? Vamos refrasear ao contrário. Porque a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco é que em tudo dês graças. Em tudo estar agradecido. Amém? Porque aqueles Romanos 8, 28, aqueles que estão... vai-se-me os versos. Alguém me ajuda? Algum irmão caridoso? O que é que diz? Romanos 8, 28. Hein? Põe-te em pé e diz alto, João, tu tens boa voz. Em quantas? Em quantas? Em todas. Em todas as coisas. Em todas as situações. Amém? Em tudo, dai graças. Sorri, homem, Deus ama-te. Ri-te um bocadinho, mostra a cremalheira. Não há problema se tiveres os dentes podres, que eu também tenho alguns. Em todas as coisas devemos dar graças a Deus. Sabes, muitas pessoas hoje em dia fazem-se perguntas: qual é que é a vontade de Deus para a minha vida? Será que é de casar-me? Será que é de fazer isto? Será que é de missões?
Vamos voltar ao versículo atrás. My friend, please. O versículo anterior. Qual é que é a vontade de Deus? Provavelmente alguns de vós poderão perguntar, qual é que é a vontade de Deus? Será que é fazer isto? Será que é fazer o outro? Será que é refazer a minha vida? Será que não é refazer a minha vida? Mas vamos ver qual é que é. Eu simplesmente quero dar-te aquilo que sei que é a vontade de Deus absoluta para ti e para mim. E a vontade de Deus para ti e para mim, em Cristo Jesus, é que, em todas as coisas, estejamos agradecidos. Amém? Diz, a vontade de Deus, diz à pessoa que está ao teu lado, a vontade de Deus para a tua vida, caso não saibas, escrito está, é que em todas as coisas estés agradecido. Já sabes qual é que é a vontade de Deus para a tua vida. Mas vou juntar mais um bocadinho de pimenta. Colossenses 3:17, perdão. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome de Jesus Cristo, dando graças por Ele a Deus Pai. Amém? Aqui chegamos ao dia de hoje, graças a Deus, pela sua graça, pelo seu mérito, pelo seu grande amor. Algumas verdades universais sobre a gratidão. São só 3. Podiam ocorrer muitas mais. 3. Aponta. A primeira. A gratidão. Às vezes falo com os irmãos e tal, às vezes com várias pessoas. E às vezes estão assim sisudos. Às vezes estão assim. Tal, como está? Então, mas não estás agradecido? Eu não mostro, mas eu estou grato. Estou agradecido a Deus. Deus é bom. Aleluia. Aponta isto, que isto é muito importante. A gratidão nunca é invisível nem silenciosa. Nunca. Uma pessoa agradecida exterioriza a sua gratidão. Amém? Simplesmente está agradecida. Amém? A tua face mostra o teu coração. Pessoas que às vezes falas com elas e fazem-te logo assim. Venha a missão de paz. Venha a missão de paz. Não tenho nenhuma insígnia militar. Não estamos em guerra. Se calhar lá no meio Oriente para dar para lá umas tribos em pé de guerra e lá os piratas da Somália, aquela gente, mas a gente, eu não uso pistolas. A minha mulher nem me deixa ter uma caçadeira para caçar os coelhos que há lá à volta de casa. Olha lá, tenho um problema grave. Se tivesse uma caçadeira ainda matava alguns coelhinhos, mas nem uma caçadeira eu tenho. É difícil. Perguntaria-te a ti, é difícil estar grato? Faz-te essa pergunta a ti mesmo. Lucas 6,45. Eu tenho a impressão que alguém conhece este verso. Alguém, alguma alma caridosa, algum bendito Filho de Deus que está aqui nesta manhã, ou Filha de Deus, conhece este verso. Diz que o homem quem? Faz o quê? Quantos estão de acordo? Amém? Podemos acordar com isto? Amém? Então, irmãos, é simples. Quando uma pessoa está agradecida, o que é que tem contas? Alegre, não é? Então, do teu coração, o que é que sai? Alegria, gratidão. Mas quando estás amargurada, o que é que acontece? O teu coração está amargurado. Então, o que é que sai pela tua boca? Amargura, más palavras, cuscovelhice, rumorologia. É outra, vão agora, acho que no Instituto Bíblico vão pôr também essa nova assinatura para que os pastores se preparem bem para a rumorologia, porque é bíblica. Já desde o Antigo Testamento, o povo de Israel depois teve sempre tendência para a rumorologia, sempre quiseram
criar algum rumor, enfim. É muito simples. Aquilo que é em nós, sai de nós. E aquilo que é em nós, não é aquilo que entra em nós, é aquilo que em nós está. Amém? Não sei se estamos de acordo. É a mesma coisa. Estou a parafrasear o versículo de outra maneira. Aquilo que é em nós, de nós sai e em nós está. Aquilo que sai de nós, não entrou em nós, está em nós. Conforme é o nosso estado, assim emanamos. Amém? Então, qual é que deve ser o estado de um filho de Deus? Gratidão. Amém? O salmista, há uma coisa que me impacta grandemente no salmista, que depois de ter sucumbido ao seu próprio juízo, porque ele emitiu o juízo sobre a sua vida quando o profeta Natã o confrontou com o seu pecado. Foi ele próprio que emitiu o juízo. E o profeta Natã, pois que saibas que esse mesmo juízo que emitiste, rei de Israel, cairá sobre ti e sobre a tua casa. Ele arrependeu-se. E estando encinta, grávida, Betsabé, quando deu à luz, pôs-se em jejum o rei David. E a criança faleceu. Uma vez tendo falecido essa criança, eu quero que ponhas nos pés do rei David. Não voltemos atrás, mas só neste certo da história, pelo menos para que possamos ubicar-nos. A grande atitude que este homem teve de um coração regenerado, totalmente arrependido, foi que ele mandou chamar o sacerdote, lavou-se como sinónimo de santificar-se, depois comeu, vestiu o efode, significa cobriu-se com a presença de Deus, e sabes o que é que ele fez? Entrou no santuário com a ação de graças a adorar a Deus e a louvar o seu Deus. Amém? É tremendo. Uma situação horrenda. Depois de saber que tinha emitido o juízo sobre a sua casa, depois de se ter arrependido ao Senhor, este homem faz jejum tentando interceder a Deus, mas Deus cumpriu a sua vontade e no seu coração não houve passo para nenhuma amargura, senão que houve a gratidão e entrou no lugar santo. Entrai no seu templo, no seu santuário com a ação de graças. A tua situação é má. Entra no templo de Deus com a ação de graças. Entra na casa de Deus e agradece-lhe a Deus. Levanta as tuas mãos ao céu, seja qual seja a tua situação, e verás que no meio dessa gratidão, no seio desse louvor, todas as armas que o inimigo quer empregar contra ti perdem o poder, porque não tem qualquer poder o inimigo contra um povo que louva a Deus, porque no seu louvor habita Deus. Deus habita no meio do louvor do seu povo. Segundo ponto, já vamos terminando, quase a caminho do terceiro, com 41 minutos e 52 segundos. A gratidão é aquilo que sustenta a nossa alegria e é aquilo que sustenta a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoa-nos continuamente, é verdade? Amém? Amém? Mas essas bênçãos têm que ser agarradas, porque podemos perder essa bênção. Através das nossas atitudes, através daquilo que falamos, aquilo que fazemos, podemos perder essa bênção. Então, a gratidão causa em nós alegria e sustenta as bênçãos. A alegria do Senhor, conforme nós sabemos, é a nossa força. Mas, irmãos, a alegria do Senhor não é momentânea. Ou alegramos nele, ou não nos alegramos nele. Amém? Agora, isto de que às vezes estamos alegres e não estamos alegres, é o nosso estado de ânimo, pois humano, natural e carnal, mas que não pode condicionar a força do Senhor. Agora quero levar-te a um versículo para que possas entender esta verdade. A 2 ou 3 em Lamentações, e vamos ao profeta Chorão. 3:21. E vamos ver muitas vezes aquilo que nós fazemos. As pessoas, não sei tu, mas a mim pelo menos isto é uma regra na minha vida. Todas as pessoas escolhemos fazer replay, recordar-nos, lembrar-nos dos momentos mais difíceis das nossas vidas. Temos essa tendência. Parece que os momentos
aqueles momentos fulgurantes e momentos de alegria, não temos tanta tendência a relembrar-te, principalmente então na nossa cultura. Sabes aquela frase que às vezes estão duas pessoas a conversar e passa alguma coisa mal e vem a outra e diz: vês, eu não te disse, vês, é sempre assim. Eu não sei porquê, mas conheço essa voz de algum lado. E essa voz leva-me a alguma semelhança ao acusador que continuamente, vês, vai ser assim, vais levar, pecaste, fizeste. O dedo acusador. E nós temos sempre essa tendência nas nossas vidas. Sempre a recordar os maus momentos. Há sempre aquela voz que nos diz: vês, eu já sabia que ia ser assim. Aquilo que ele está a dizer tem aquele sentido, tem o outro. Vizinha, já sabes. O profeta Jeremias 3:21, em Lamentações, diz: torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. A benignidade... Não sei se alguém tem este versículo que está por aí. Esta versão é mais atualizada. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. A benignidade, verso 22, do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, porque bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que ele o busca. Amém? Irmão, é simples. Quando vem aquela vozinha interior, lá do teu bem interior, daquele interior, daquele conhecimento carnal, animal, terrenal e diabólico, escolhe-te lembrar daquilo que o profeta, nos seus padecimentos, escolheu lembrar-se. Ele podia ter escrito: torno a trazer à minha mente de quando me mandaram para o fosso e me taparam e não queriam ouvir a voz de Deus, mas ele escolheu lembrar-se de que a benignidade de Deus é contínua para sempre. As suas misericórdias são novas para sempre. E mais, o Senhor é bom. Amém? E foi isso que ele escolheu lembrar-se. Não escolheu lembrar-se dos maus momentos. Significa, irmãos, que realmente, se tu voltas sempre a lembrar-te da verdade de Deus imutável para a tua vida, é muito, muito simples que estejas alegre e que sentas-te abençoado, porque essa tua gratidão vai sustentar a bênção de Deus na tua vida e vai sustentar a alegria de Deus na tua vida. Amém? A gratidão sustenta a alegria e sustenta a bênção de Deus na tua vida. Amém? Também funciona ao contrário. A dinâmica também funciona ao contrário. Se tu voltas sempre a trazer aquelas más memórias, já te disse que ia ser assim, vais continuamente estar amargurado. Então, a amargura sustenta a amargura, mas a gratidão sustenta a alegria e sustenta a bênção de Deus. A amargura sustenta a maldição, a amargura sustenta a conturbação de espírito, e tais coisas não provêm da dinâmica do reino de Deus. Amém? Mas um coração agradecido é aquele que sustenta a alegria, apesar das circunstâncias que estão à sua volta. Ele escolhe recordar-se de que Deus é bom, Deus é fiel, as suas misericórdias são novas, grande é a sua benignidade, o Senhor é bom, e Deus sempre se apraz naquilo que Ele espera e busca. Amém? E Deus sempre faz a sua obra. Amém? A gratidão sustenta a alegria e a bênção. Traz isso à tua mente. Não estejas sempre a lembrar-te, não, é que foi assim. Não. Não te alimentes disso. E por último, que isto tem a ver com o sentido de valor que começámos a falar ao princípio. A gratidão nas nossas vidas só começa quando o nosso sentido de titularidade ou de senhorio termina. Amém? Provérbios 18:2 diz: o tolo não tem prazer na sabedoria, mas somente em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Perguntarás, irmão, o que é titularidade? Vivemos no século XXI. E no século XXI e no século XX foi o século onde mais os valores humanísticos se emanciparam a tal ponto que toda a gente tem direito a tudo. E quase praticamente ninguém tem obrigação a nada. E o que é a titularidade? A titularidade é simplesmente pensar isto: Deus não me dá nada mais realmente daquilo ao qual eu tenho direito. Não sei se me faz entender. A titularidade nas nossas vidas é simplesmente pensar, quando recebemos alguma coisa que agrada ao nosso coração,
que agrada às nossas vidas. Pensar assim, não, realmente isto para mim não é nenhum benefício. Isto para mim é simplesmente aquilo ao qual eu tenho direito. Então estamos a ser titulares. Quando alguém reconhece o teu trabalho, diz, porque é que esse não está a agradecer? Se realmente isto é o que eu tenho direito. Quando Deus permite que tu sejas abençoado com A ou B ou C situação na tua vida, para realmente o teu sentido de titularidade leva-te a pensar, isto não é nada do outro mundo. Então perdes a expectação. Não estás agradecido, simplesmente estás ensenhoreado a ti mesmo e chegas à petulância a dizer, não, eu reclamo ao Senhor e proclamo e... Como vá por muitos por aí que reclamam e proclamam 30 por uma linha. Ou seja, Deus é Deus omnipotente, omnipresente e omnisciente. Ele é soberano. Ele dá a quem Ele compraz. Amém? A quem Ele quer. Amém? Amém? Estamos? Então toda e qualquer situação que aconteça nas nossas vidas da parte de Deus, todas vêm pela parte de Deus ou são permitidas por Deus. Não podemos pensar que realmente que aquelas coisas que agradam ao nosso coração, temos direito a elas, mas temos de estar agradecidos por elas. Amém? Mas, irmão, passa no nosso meio, passa no nosso seio, passa na nossa sociedade, passa na nossa comunidade. Muitas vezes permanecemos muito tempo já no ministério, já conhecemos ao Senhor, ou servimos ao Senhor, e parece que as coisas perdem o seu valor. Parece que aquela situação grandiosa na qual Deus nos põe, perde, é banal, isto não é nada diferente, já tive esta experiência e tal, Senhor, eu sei que o Senhor é bom, não é nada novo. Isto é o nosso sentido de titularidade. Quando nós realmente entendemos que não temos direito a nada e que somos agraciados a Deus por tudo, tudo aquilo que temos não é nosso, mas provém de Deus, provém do... Quem? Do Pai das luzes, no qual toda a boa dádiva e todo o dom perfeito provém do Pai das luzes, no qual não há sombra de dúvida nem mutação. Amém? Tu mutas, eu muto, mas a sua vontade é perfeita e é a mesma desde sempre e para sempre. Amém? Então temos que aprender a não ter titularidade sobre as coisas. Amém? No nosso ministério, às vezes as pessoas pensam que isto funciona pela dinâmica do tempo. Tempo, isto, outro, ou pelos títulos. O Frisi, apóstolo, bendito, bispo, Roque Butrim, Paqui Palim. Por favor. Não é assim? Todo e qualquer benefício que temos, sejamos agradecidos a Deus. Não somos merecedores. Esse é o nosso sentido. O nosso sentido quando nós temos o sentido de devedor a Deus, o que é que acontece? Todas as coisas nos são grandiosas. A coisa mais pequena que nos aconteça, valoramos-a tremendamente porque entendemos que aquilo vem de Deus. Sabemos que nós, pelo nosso próprio mérito, não poderíamos alcançar. Sabíamos que nós, pelo nosso próprio mérito, não seríamos à luz. Amém? E essa titularidade, esse senhorio das nossas vidas, é aquilo que muitas das vezes afoga a presença de Deus. É a nossa titularidade. Jamais podes ser grato a Deus, ter gratitude no teu coração, se não começas a rescindir a tua titularidade. O que é que fez Jesus Cristo? Filipenses 2. O que é que Ele fez? Não considerou o ser igual a Deus como algo a quê? Aferrar-se. Despojou-se a si mesmo. Primeiramente despojou-se a si mesmo. O que é que Ele fez? Despojou-se da sua titularidade. No outro dia, estive em Angola e fui ao congresso e realmente já tinha estado em alguns congressos agora ultimamente sobre o carácter de Jesus Cristo e na realidade Jesus Cristo não teve carácter próprio. Pode ser uma afirmação, pode chocar-te, mas Ele não teve carácter próprio. Sabes porquê? Tudo aquilo que Ele fazia era o quê? O que o Pai lhe mandava. Tudo aquilo que Ele dizia era aquilo que o Pai dizia. Jesus Cristo simplesmente espelhou o carácter do Pai. Jesus Cristo, a sua grande missão foi trazer a salvação, mas a grande objetividade do ministério de Jesus Cristo foi revelar a Deus Pai. E Ele foi o Pai. Amém? Não fez nada da sua própria conta. O que é que Ele fez? Renunciou à sua titularidade. E nós, à medida que podemos dizer muitas vezes, não e tal,
eu nego-me a mim mesmo. Não, vamos a ser sinceros, irmão, não nos negamos a nós mesmos. Vamos terminar com o filho pródigo. Toda a gente conhece a parábola do filho pródigo, amém? Toda a gente conhece a parábola do filho pródigo, Lucas 15. Principalmente começou o Senhor, primeiramente, a enunciar a situação daquele que deixa as 99 ovelhas para ir após de uma e começa a falar do valor. A titularidade, recorda, a titularidade tem a ver com o valor. E, nomeadamente, tu dás sempre valor às coisas externas a ti, mas nunca dás valor à obra de Deus em ti. Amém? Começa a tomar notas, porque são verdades inamovíveis. E o que é que aconteceu aqui? O que é que levou aquele jovem, recordando, foram 3 pontos. Agora vou fazer outros 3, rapidamente. São muito rápidos, não vai demorar nada. Vou enunciá-los muito rapidamente, levo 55 minutos, tenho que terminar. O que é que este jovem fez? O que é que o levou a sair da casa do pai? Começámos a falar sobre inveja, sobre o que é que o levou a sair da casa do pai. Dá-me aquilo que a mim me pertence. Ele quis a sua titularidade. E a sua titularidade, o que é que lhe produziu? Verso 20 do mesmo capítulo. 15. Levou-o a viver uma vida dissoluta. A tua titularidade vai-te levar a afastar da casa do teu pai, porque tu pensas que aquilo que o teu pai te dá na sua casa é algo ao qual tu tens direito, portanto queres arrebatá-lo para ti mesmo e depois vais gastá-lo tu, malamente. Recorda aquilo que lemos em Tiago 4. Pedid e não recebeis, porque pedides mal para gastar os vossos próprios deleites. Aquele rapaz, a sua titularidade, aquilo ao qual te... E o que é que o pai fez? O pai não lhe negou. Deus não te nega aquilo que é dele quando tu reclamas a tua titularidade. O que é que Deus faz? Toma, deita a vida, faz com ela aquilo que tu quiseres. E depois tu começas a versiculá-la e dizer, não, é que já cheguei ao meu ponto de ser maior. Isto de estar debaixo de direção, de estar a ser guiado na casa do meu pai, eu agora já quero ter o meu ministério, a minha independência. Isto de estar sujeito aos vários irmãos no corpo, isto não é para mim, eu sou mais iluminado, sou o Senhor e tal, tenho uma nova revelação, uma nova graça. Só há uma graça, não há nenhuma nova, é a mesma, sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, amém? Eu não sei se quando o pai ia dizer que há uma nova graça, não, realmente há programas engraçados na televisão, por acaso. Mas isso da nova graça, enfim, o sentido de titularidade levou a perder-lhe o apreço, o valor das coisas do seu pai, na casa do seu pai. Estamos na casa do pai, mas queremos ser nós titulares. E quando nós começamos a ser titulares, muitas vezes pode até não passar como passou com este homem, este rapaz foi longe e tornou-se, muitas vezes podemos permanecer na casa de Deus e estar a viver uma vida dissoluta. E o que é uma vida dissoluta? É não dar o devido valor, o devido apreço, a devida gratidão àquilo que Deus fez por nós e àquilo que Deus está a fazer em nós. Amém? E o que é que aconteceu? Esta ação levou a viver uma vida dissoluta. Irmão, aquilo que tu possuis termina a possuir-te a ti. Aquilo que tu queres possuir termina por possuir-te a ti. Queres dinheiro, o dinheiro vai-te possuir. Queres títulos, os títulos vão-te possuir. Queres ter êxito, o êxito vai-te possuir. E vais ser um produto daquilo que te possui e não vais ser aquilo que Deus quer que tu sejas. Amém? Nós muitas vezes aplicamos os princípios, valores totalmente diferentes. Vimos, no segundo ponto, antes da titularidade, vimos o quê? O que é que fazia Jeremias? Tocava na tecla do replay e trazia à memória o quê? Aquilo que nos sustenta. O que é que sustenta, o que é que faz que a gratidão do nosso coração sustenta a nossa alegria e sustenta a bênção de Deus? E o que é que aquele rapaz fez em seguida? Depois de ter malgasto todos os bens da casa do seu pai, caiu nele, diz a palavra de Deus, e ao ver aquela situação na qual estava a querer comer as bolotas dos porcos,
o que é que veio à sua memória? Diz a palavra de Deus, veio à sua memória, trouxe-lhe à sua memória que ainda em 5 os empregados da casa do seu pai, trouxe à memória os benefícios da casa de Deus. Amém? As mesmas escadas que se descem para baixo podem-se subir. Amém? Mas é primeiro necessário descer para depois voltar a subir. Então trouxe à memória como viviam os empregados dos seus pais, e essas memórias, terceiro ponto, provocaram-lhe o fruto que ainda não tinha sido produzido na sua vida, e que muitas vezes esse fruto não é produzido na vida dos cristãos, daqueles que chamam filhos de Deus. Produziu-lhe o fruto do verdadeiro arrependimento. E ele pensou para si e começou a ensaiar aquilo que iria dizer: Pai, eu não sou digno de ti. A titularidade é pensar que somos dignos, temos o direito a receber. E ao contrário, para se renovar o arrependimento, assim significa realmente crermos que não somos dignos de ti. O quarto ponto, que é a reconciliação com o Pai, foi movido a compaixão de Deus. Amém? Um coração grato alcança sempre a compaixão de Deus Pai. Jesus Cristo via as multidões e compadecia-se delas, porque via que elas eram como ovelhas errantes, tinham os valores alterados, eram grupos, eram multidões, eram centos, eram milhares, mas os seus valores estavam totalmente alterados. Eles vinham ao Cristo porque queriam alguma coisa de Cristo. Eles não vinham ao Cristo pelo aquilo que Cristo era, vinham ao Cristo porque queriam alguma coisa de Cristo. Muitos de nós pensamos que vimos a dar-lhe alguma coisa a Cristo, mas realmente quando vemos a Cristo, vimos a receber de Cristo e vimos a pedir-lhe a Cristo. Não lhe damos as graças. Amém? Compaixão moveu sempre o Senhor. Irmãos, é tempo de que possamos entrar no trono de Deus com ação de graças. A maior vitória do Antigo Testamento, depois de passarem o Mar Vermelho, queria terminar com isto e pedir aos irmãos do louvor que subissem. A vitória que hoje celebramos é a vitória de Cristo. Amém? Provoca em nós um coração agradecido, se nós entendemos que não somos dignos da sua maravilhosa obra. Deus escolheu o vil e menosprezado deste mundo para envergonhar os sábios deste mundo. O faraó pensou que o povo simplesmente queria ir 3 dias para estar em vaguidão, e eles queriam ir 3 dias ao deserto para celebrar a Cristo Jesus. Se estás num deserto, é momento de celebrares a Deus e agradecer-lhe a Deus. Amém? Celebrar a sua vitória. Depois de terem passado o Mar Vermelho e depois de o Mar Vermelho ter devorado os carros dos faraós e os seus desastres total naquele mar subterrados, o poder de Satanás não é nada comparado com o poder de Deus e com o poder que Deus tem através de um povo agradecido, no qual Ele está presente no louvor do seu povo. Põe-te em pé um momento. Fecha os teus olhos só por um momento.